Então, vamos falar de neurociência. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de um processo, a gente está falando de um conhecimento associado ao cérebro humano. Então, quando a gente fala de uma relação entre neurociência e aprendizagem, a gente começa a pensar aqui no cérebro. O cérebro é um órgão, e esse órgão ele é feito de trilhões de pedacinhos, de coisinhas menores, que a gente vai chamar aqui de neurônios. Esses neurônios são células que existem aos trilhões dentro do seu cérebro e são esses os neurônios que fazem todo o processamento de aprendizagem. Então, quando a gente fala da aprendizagem, ela acontece aqui dentro. O que é um neurônio? É uma célula que tem uma estrutura mais ou menos assim. O que é isso? É uma estrutura que você pode perceber que tem vários bracinhos, várias ramificações. Isso significa o quê? Que os seus neurônios são estruturas comunicativas, ou seja, esse monte de coisinha que você está vendo aqui, que a gente vai chamar de dendritos, são estruturas feitas para comunicação. Isso quer dizer o quê? Que esse neurônio aqui se comunica com outros neurônios usando essas estruturas, esses dendritos. E o que significa falar que um neurônio se comunica com outro? A aprendizagem da gente acontece justamente nessa interação, nessa comunicação. Então, para a gente entender como é essa comunicação, vamos colocar aqui alguns nomes. Primeiro, essa partezinha aqui, esses bracinhos, a gente vai chamar de dendritos. Esses dendritos, eles fazem o quê? Eles fazem a recepção de informação sensorial através dos seus neurônios. Você usa os neurônios para perceber o ambiente, para perceber o que acontece lá fora. Então, esses dendritos que você tem aqui, também aos milhares dentro de um neurônio, eles vão captar informações do ambiente, como, por exemplo, a voz do professor, a fala do professor, aquilo que ele escreve ou aquilo que você leu. Enfim, toda a realidade ela é processada e captada pelos dendritos. Esses dendritos vão captar informação, essa informação vai passar aqui para dentro dessa estrutura. Essa estrutura aqui a gente vai chamar de corpo celular e esse corpo celular vai emitir um impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele vai se propagar aqui pelo seu neurônio através dessa cauda, desse rabinho que a gente conhece como axônio. Esse axônio ele vai ter segmentos, dobrinhas, assim como eu estou desenhando, que são chamados de bainha de mielina na sua totalidade, certo? Então, esse axônio que possui essa bainha de mielina vai ser uma estrutura que vai transmitir impulsos nervosos. Então, vamos dar um nome aqui também. Nós temos o axônio, que é uma ramificação do corpo celular, que junta outras ramificações chamadas de dendritos. Então, toda a informação que chega no neurônio chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular e avança pelo axônio até chegar no final dele. No final dele, o que acontece? Ele emite proteínas, neurotransmissores, que vão se comunicar com um próximo neurônio, levando a informação desse primeiro neurônio para outro, e depois para outro, e para outro. Isso tudo acontece em questão de milésimos de segundo. E é nesse processamento entre o neurônio se comunicando com outro neurônio que a sua aprendizagem acontece. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui para entender de que forma isso aqui vai interferir no seu processo de estudo. Repara, aqui você tem então um neurônio e ele tem as suas partes. Quando um neurônio se comunica com o outro usando essas coisinhas aqui, os neurotransmissores, eles vão fazer uma comunicação através de um processo que a gente vai chamar de sinapse nervosa. É nessa sinapse que um neurônio emite um sinal para outro neurônio. E é nessa emissão de sinais que você fala em aprendizagem. Ou seja, quando um neurônio se comunica com outro, a gente pode entender que eles estão fazendo algo mais ou menos assim. Imagina que você tem o neurônio A, o neurônio B, o neurônio C e o neurônio D. E imagina que quando você começa a aprender alguma coisa, você começa a favorecer conexões entre esse neurônio e depois entre esse neurônio e daí entre esse neurônio e depois entre eles em si. E aí você vai ter o quê? Múltiplas comunicações que vão reforçar essa rede neural, que vão reforçar essa dinâmica de comunicação entre neurônios. Então, qualquer neurônio que você utilize a mais, ele vai se conectar nessa rede e vai ajudar ela a processar uma informação. Então,
Quanto mais conexões você tem, mais processamento você faz. E isso vai fazer com que o processo que esteja acontecendo, no caso aqui, a aprendizagem, seja favorecida. Ou seja, você aprende quando você cria redes neurais. E essas redes neurais, elas acontecem através dessas sinapses que criam essas comunicações entre neurônios. Tá, agora, o que isso aqui te ajuda na hora de estudar? É o seguinte, quando a gente considera que a nossa aprendizagem acontece aqui dentro, considerando essas redes neurais, você precisa entender o seguinte, essas conexões feitas, né, entre um neurônio e outro, elas demandam duas coisas. Primeiro, para esse neurônio começar a trabalhar aqui dentro, ele precisa fabricar neurotransmissores. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fabricar proteínas. E isso vai ter o quê? Isso vai ter um custo biológico, certo? Para esse neurônio fabricar proteínas que lá na frente vão virar neurotransmissores, existe um custo biológico. Da mesma forma, todo esse processamento de informação de um neurônio para o outro, que vai gerar uma sinapse, isso também vai ter um custo. Esse custo também é um custo biológico em termos de energia. Ou seja, estudar, aprender e fazer conexões como essa, isso tudo gera custo, isso tudo gera gasto energético. E se isso gera gasto, é importante você entender o quê? Que ao estudar, você precisa gerenciar essa energia. Ou seja, quando você estuda, você vai gastando energia até um ponto em que você vai ter o teu neurônio funcionando, mas com baixo rendimento. E aqui mora uma coisa muito importante. Quando a gente fala em estudo de alta performance, quando a gente fala num estudo de alto rendimento, o que significa isso? Significa que os seus neurônios, que o seu cérebro, ele está trabalhando com energia sobrando. Agora, existe uma condição de baixo rendimento. O que é isso? É uma condição em que você tem os seus neurônios funcionando, claro, o seu cérebro está funcionando, você está estudando, você está até aprendendo, mas talvez você não esteja aprendendo em alto rendimento. Isso quer dizer o quê? Que os seus neurônios já estão trabalhando com baixa energia e, por isso, baixo rendimento. E aí, qual é a dinâmica aqui? Quando você estuda, você gasta energia. E, por isso, ao estudar, você tem que estudar até um certo tempo, fazendo pausas para fazer o quê? Para regenerar a energia e gerar de novo esse alto rendimento. Isso é o que a gente vai chamar de estudo blocado. Então vamos entender aqui o que é o estudo blocado. É o que a gente chama por aí também de técnica Pomodoro. É basicamente você estudar fazendo blocos, ou seja, você vai estudar, digamos, por 2 horas. Como é que você vai fazer para gerenciar esse tempo? Você vai estudar por mais ou menos 30 minutos. E aí, depois de 30 minutos, o que aconteceu? Você já gastou boa parte das proteínas, você já gastou parte da energia do seu neurônio, ele provavelmente vai começar a trabalhar em baixo rendimento. Nessa hora, o que você faz? Aqui você faz uma pequena pausa. Essa pausa vai servir para você fazer o quê? Regenerar essa energia, regenerar essas proteínas. Aqui você regenera a energia que você precisa também para continuar fazendo sinapses. E aí você volta e faz mais um bloco de estudo de 30 minutos. Então, qual é a dinâmica do estudo blocado? Você estuda, faz uma pausa e volta a estudar. Depois você faz outra pausa e volta para mais uma sessão de 30 minutos. E assim por diante. Então, o estudo blocado é um estudo em que você estuda em alto rendimento, faz uma pausa rápida de 5 minutinhos para você regenerar essa energia e depois estuda mais meia hora em alto rendimento. E aí depois você faz outra pausa, regenera energia e volta a estudar sempre em alto rendimento. Então essa primeira concepção, ela quebra uma perspectiva que muita gente tem de estudar de forma direta. Né? Muita gente fala assim, vou estudar por 2 horas, então vou estudar direto por 2 horas. Não. O ideal é você quebrar o seu estudo, a sua sessão de estudo, em bloquinhos. Por quê? Porque com esses bloquinhos você vai se manter sempre estudando em alto rendimento. Algumas considerações então sobre a pausa. Essa pausa ela vai ser de mais ou menos 5 minutos. É uma pausa rápida que você vai usar para tomar água, né? Porque lembra, o seu cérebro é um órgão, ele precisa se hidratar, ele precisa se nutrir para funcionar bem.
Então, nessa pausa, você vai tomar uma água, você pode comer alguma coisinha leve, você pode fazer alguma coisa física, como, de repente, lavar a louça, arrumar sua mochila, arrumar uma gaveta, brincar com um bicho, se espreguiçar, fazer qualquer coisa que não exija que você pense, né? Para que você possa usar esse momento para uma espécie de relaxamento cerebral, certo? Então, nesses 5 minutinhos, você vai fazer alguma coisa de preferência mais física, né? Você pode dar uma esticada, andar pela casa, meditar, ouvir uma música, qualquer coisa rápida, para quando você voltar com a sua energia renovada. Outra coisa também é o seguinte, existe dentro da psicologia uma abordagem do pensamento que fala que quando a gente está estudando, a gente está usando o que a gente vai chamar de pensamento focado. E quando a gente está distraído, a gente está usando o nosso pensamento de forma difusa. Então, existe um modo focado e um modo difuso. É interessante notar, e depois você vai ver um outro vídeo sobre isso, que no modo focado, o seu cérebro, o que ele faz? Ele trabalha com foco em apenas algumas áreas dele. Então, se você estiver estudando matemática, por exemplo, você está lá concentrado, meia hora estudando matemática, e de repente você usa ali um agrupamento de neurônios, certo? Não é bem assim que funciona, mas vamos entender que seja algo mais ou menos assim. Então, você vai usar um agrupamento de neurônios, e o seu pensamento ele vai ficar restrito a isso aqui. Agora, quando você faz a pausa, você entra no modo difuso, ou seja, o seu pensamento ele não fica mais restrito a uma área, ele começa a viajar por aí. E aí, quando você volta a estudar numa próxima sessão de meia hora, de novo usando o modo focado, o que acontece? Você geralmente volta a ficar com seu pensamento restrito, mas trazendo informações de áreas adjacentes, ou seja, a tua próxima sessão provavelmente vai ser mais fácil do que a primeira, porque você fez uma pausa difusa, o seu cérebro deu uma viajada, o seu pensamento percorreu outras áreas, e aqui talvez você volte um pouquinho mais criativo, percebendo soluções para problemas que você não conseguiu resolver nessa primeira etapa. Bom, agora voltando aqui para o nosso cérebro, uma outra coisa também que você precisa saber de tudo isso aqui é o seguinte: quando você estuda e aprende alguma coisa, você está utilizando seus neurônios, fazendo conexões e criando aqui o que a gente chamou de redes neurais. Agora, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: não é porque você estudou que automaticamente você vai aprender. Quando a gente fala de aprendizagem, você tem que entender uma coisa aqui, ó. O seu cérebro. Dentro dele, você vai ter uma área dele que a gente vai representar aqui mais para o meio, que a gente vai chamar de hipocampo. E você vai ter todas essas dobrinhas, certo? Que a gente tem aqui na bordinha do cérebro, na periferia do cérebro, que a gente vai chamar de córtex cerebral. Existe aqui, nessas duas regiões, uma relação entre o estudo e a aprendizagem. E essa relação ela está associada à formação de memória. Então, aqui dentro, existe uma concepção de memória que você precisa saber. Então, olha só. Essa parte que você tem aqui dentro do cérebro, que a gente vai chamar de hipocampo, é uma área do seu cérebro que está associado, por exemplo, à memória de curto prazo. Então, é basicamente o quê? É aquela parte do seu cérebro que você usa quando você vai para a aula. Então, o professor está falando alguma coisa, você usa os seus neurônios, os seus dendritos para captar informações, processar informações dentro de redes neurais, e aquilo tudo vai ter um sentido e um significado para você. E nesse momento você está ativando e utilizando o seu hipocampo, que gera memória de curto prazo. O que acontece? Essa memória de curto prazo, como diz o nome, ela dura pouco tempo. E ela vai se perder geralmente aonde? No momento do seu sono. O seu sono, entre outras coisas, vai servir para resetar essa parte. E aí você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar esquecendo. Agora, se você teve aula e você estudou, se você fez força para estudar, se você trabalhou para estudar, o que vai acontecer? O seu cérebro vai entender que essas conexões que você criou são importantes. E elas vão estimular o seu hipocampo a fixar esse conteúdo utilizando uma outra área dele, que é o córtex. Esse córtex cerebral, ele está associado à sua memória de longo prazo. E aí o que acontece? Quando você dorme, o seu cérebro, ele meio que decide o que é que vai virar memória de longo prazo e o que é que você vai esquecer. E aí, nesse processo de sono, é que acontece essa decisão, digamos assim. Quando o seu cérebro
ele trabalha nessa conversão de memória de curto para longo prazo, ele decide o que é que você vai lembrar e o que é que você vai esquecer. E esse processo de decisão é baseado no quê? No seu esforço, naquilo que gerou mais emoções, naquilo que causou mais impacto no seu cérebro. Então, quando você tem aula e estuda no mesmo dia, você consegue dizer para o seu cérebro que aquilo que está no seu hipocampo em relação àquilo que você estudou é importante e ele entende que isso aqui vai acontecer. Então, dessa forma, durante o seu sono, o seu cérebro ele vai fazer um processo que é muito importante em toda essa região, que a gente vai chamar de consolidação. Essa consolidação é o seu objetivo maior enquanto estudante. O que isso significa? Isso significa que o seu cérebro ele reforçou as conexões entre os neurônios que você utilizou para estudar e ele vai entender que aquelas conexões precisam ser estabelecidas, consolidadas, mantidas e reforçadas. É dessa forma que você transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo durante o seu sono. Então lembra que a gente já falou aqui que o seu sono é muito importante. Então imagina que você passou muitas horas estudando, utilizando o seu hipocampo, mas que você não dormiu. Se você não dorme, você não faz consolidação. Se você não faz consolidação, você não gera memória de longo prazo. Bom, então é isso. Utilizando todo esse contexto que a gente captou aqui, que a gente falou, você agora sabe o que significa falar de aprendizagem em termos de neurociência, certo? Claro que aqui a gente está falando de uma forma muito simples e muito resumida, mas em essência, você sempre tem que ter em mente o quê? Que quando você aprende, quando você estuda, quando você desenvolve a sua capacidade cognitiva, você está usando dendritos. E esses dendritos são pequenas máquinas biológicas de aprendizagem que vão ter o quê? Um funcionamento associado a um custo. Por isso, para que esse maquinário trabalhe em alto rendimento, é importante que você faça o estudo blocado, dando condições para que essa máquina funcione e se reconfigure de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque ela aquece muito rápido, ela cansa muito rápido. Então, para que você tenha sempre alto rendimento no seu estudo, gerando bastante aprendizagem, você precisa fazer o seu estudo de forma blocada, fazendo pequenas pausas. Esses números que eu utilizei aqui, 30 minutos de estudo e 5 minutos de pausa, são números que você pode ter como referência, mas para você pode ser diferente. Para algumas pessoas é importante estudar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Para outras pessoas é possível estudar 40 minutos e fazer uma pausa de 10. Então, esses aqui são valores que você precisa encontrar por experiência própria. O fato é que se você fizer isso, estudo com pausa, estudo e depois pausa, você vai favorecer mais tarde o processo de consolidação que vai acontecer durante o sono. Lembra, é nesse sono que você faz esse processo de conversão. É nesse sono que você vai gerar o que a gente vai chamar de memória, certo? E essa memória, ela vai reforçar o que você aprendeu. Se você estuda, gera um processo cognitivo e depois esquece, a gente não pode falar em aprendizagem. Então, tenta guardar isso aqui. Quando você cria uma rede neural, só porque você fez uma primeira conexão, não quer dizer que ela vai se manter. Às vezes, se você não estuda, se você não revisa, se você não reforça, essas conexões aqui, elas podem se perder com o tempo. E aí, se elas vão se perdendo, você vai acabar esquecendo, certo? É nessa rede neural que acontece o esquecimento. Por que ele acontece? Porque o seu cérebro, ele trabalha com economia de energia. Se ele entende que você não usa essas conexões e que você não estimula essas conexões, ele entende que elas são desnecessárias e aí esses dendritos perdem essas conexões e vão fazer outras coisas, certo? Então é importante você pensar que tudo isso aqui também vai determinar o quê? O momento de aula em que você começa a aprender alguma coisa utilizando o seu hipocampo, o momento de estudo em que você reforça essas redes neurais e o momento de revisão em que você mantém as redes neurais que você fez. Caso você não revise, você acaba esquecendo.